Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Geberson e gostaria muito que você ficasse comigo até o final desse vídeo. A gente está começando um quadro novo de perguntas e respostas relacionado à Bíblia e coisas ligadas a ela. Eu selecionei algumas perguntas de algumas pessoas aqui da igreja mesmo e também chamei um time de amigos e pastores para estar me ajudando a responder a estas questões. Entre questões simples e questões mais complexas, a gente tem o intuito de levar até você o mínimo de instrução bíblica para que você cresça e se torne uma bênção, tá bom? Fica com a gente, esse é o quadro Pergunte ao Pastor. Pastor, a pergunta é: quando Caim matou Abel, ele fugiu para uma cidade chamada Nod e lá ele encontrou uma mulher. Quem é essa mulher? Como surgiu essa mulher? Olá, tudo bem? Este é seu amigo, o pastor Michel Dias, respondendo às perguntas do povo de Deus. E hoje eu respondo a pergunta da Vitória, que questiona: quem é a esposa com quem Caim se casa depois de ter matado seu irmão Abel? Para podermos responder essa pergunta, temos que trazer alguns pontos à tona. Primeiro, Adão e Eva foram gerados por Deus já em sua fase adulta. Logo, eles já eram capazes de reproduzir quando estavam no Éden. Não sabemos se os filhos que tiveram vieram durante o Éden ou depois do Éden, mas eles já tinham condições de gerarem e frutificarem. Logo em seguida, também temos que entender que na cultura judaica, por qual o livro de Gênesis é narrado, as mulheres não são devidamente mencionadas, elas não são lembradas, muito menos contabilizadas. Tanto é que, se você for pontuar a multiplicação de pães e peixes feitas por Jesus, só registra 5.000 homens, fora mulheres e crianças. As mulheres não eram contadas. Então nós podemos, dentro disso, entender que Adão e Eva podem sim ter tido filhas durante a sua gravidez, melhor dizendo, durante o intervalo entre Caim e Abel. Em outras palavras, eles podem ter muito bem se casado com suas irmãs de sangue, que naquele tempo era mais do que entendível, visto que só vieram de um único casal. Então, quem era a esposa com quem ele se casou? Provavelmente uma irmã dele. Eu tenho uma dúvida referente aos judeus. Porque eu já trabalhei para judeus que eu não podia falar nem o nome de Jesus perto deles, né? E eu nunca entendi isso, porque se Jesus irá voltar para buscar os judeus, né? O povo daquela terra, se Deus os ama tanto, como pode os judeus não crerem ou não aceitar Jesus? Isso eu nunca entendi. Então eu gostaria que vocês me esclarecessem essa dúvida. Olá, boa tarde. Eu sou o pastor Cláudio, pastor da nossa igreja aqui no Jardim Santa Maria, na região de Osasco. E eu estou aqui para poder responder a pergunta, o questionamento da Samanta. Ela questiona a respeito da salvação dos judeus, ela pergunta a respeito da salvação dos judeus, a respeito de que se Jesus vai salvar os judeus ou não. Existe uma questão que é a respeito da escatologia judaica tradicional, que é o que mais, vamos dizer assim, que chama atenção dentro do judaísmo, é que eles não acreditam que o Messias foi enviado. Quer dizer, para o conceito, para o conhecimento deles, Jesus ainda não veio. Então Jesus ainda será enviado, o Messias ainda será enviado. Contrário já ao que diz o cristianismo, o contrário que diz a Bíblia que nós cremos, que Jesus já foi enviado, curou, sarou, libertou, transformou vidas, e que hoje mora no nosso coração, hoje está à destra do Pai. Então quer dizer, para o judaísmo isso não é aceito, isso não é admitido, porque eles não acreditam que o Messias veio já. Na verdade, para o conceito, para o conhecimento deles, acreditam que o Messias ainda será enviado. Agora existe também, a gente não pode generalizar, o judaísmo tradicional, e existe uma outra vertente do judaísmo que crê em Jesus, que no caso é o judaísmo messiânico ou o judaísmo nazareno, conforme eles dizem.
Então, o judaísmo messiânico nazareno tem alguma vertente ali, algum grupo de pessoas, judeus ou descendentes de judeus, que realmente creem em Jesus. Agora, em relação à salvação dos judeus, tem duas correntes que vão dizer, uma corrente vai dizer que eles não precisam mais aceitar Jesus, quer dizer, porque eles já nascem salvos, e outra corrente vai dizer o seguinte, que Deus não tem mais relação nenhuma com os judeus, só quando eles fazem isso, eles desconsideram, no texto de Romanos 9, 10 e 11, né, que foram aqueles judeus que acreditavam, né, que acreditaram em Jesus. Então, sobre a salvação do judeu, é necessário que o judeu, para que seja salvo, ele aceite Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Tá? Assim, nenhuma criatura pode ser salva se não aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Pastor, qual a importância da Bíblia hoje na vida de um cristão? Olá, meus amigos, eu sou o pastor Rogério Batista, pastor da nossa igreja da cidade de Seródio, na cidade de Guarulhos. Eu estou aqui para responder diretamente dos estúdios da nossa rádio ao nosso querido irmão Vanderlei. A importância da Bíblia na vida do cristão hoje é que a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra é Jesus. João capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o Verbo, pastor? O Verbo é Jesus. Jesus é a palavra. A palavra é a direção para o cristão. A palavra é o chão que o cristão vai pisar. Ela é o arrimo, ela é a rocha. A palavra de Deus é aquilo que nós precisamos para tomar as decisões corretas. A palavra é, a Bíblia é a voz de Deus para nós. Deus abençoe. Pastor, em Lucas 17 fala sobre a vinda de Jesus. Está escrito que 2 estão no campo, um é tomado, outro é deixado. 2 estão na cama, um é tomado, outro é deixado. 2 estão no moinho, um é tomado, outro é deixado. Também nas 10 virgens, fala que só 5 entrarão nas bodas. Sendo assim, só metade da população será salva? Me explique. Tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Edinaldo, sou pastor da Igreja da Graça, aqui de César de Souza, na região de Mogi das Cruzes. E eu estou aqui para responder uma pergunta feita pela irmã Clemilda. A pergunta da irmã foi a seguinte: será que com isso a Bíblia quer dizer que apenas metade da população irá se salvar e metade irá se perder? Olha, minha irmã, não há embasamento bíblico, para a gente crer dessa maneira. Quando o Senhor Jesus, por exemplo, na passagem das virgens, das 10 virgens, o número 10 ali utilizado, acredita-se que a festa judaica funcionava mais ou menos dessa maneira, O noivo, para vir ao encontro da sua noiva, ele vinha com os seus companheiros, e a noiva, ela vinha também acompanhada ali das damas de honra, que são representadas pelas 10 virgens, É evidente que que ali as virgens não são as noivas, Elas são apenas virgens que acompanhavam a noiva. De outra maneira, o Senhor teria que casar ali com as 10 ou, no caso, com as 5. Mas, na verdade, isso não tem embasamento bíblico, tá bom? Aquela ali, o número que foi utilizado é apenas como figura sobre o estarmos prontos, o estarmos preparados para nos encontrar com o Senhor. Tanto na passagem de Lucas, quando fala que um será tomado e o outro será deixado, como também na passagem das 10 virgens, que 5 ficam e 5 entram. Ali era apenas uma figura, não quer dizer um número exato, Foi apenas usado para diferenciar os que estavam prontos e os que não estavam, tá bom? Então essa é a minha resposta, que Deus te abençoe aí. E aí, gostou do vídeo? Me faz um favor? Deixa o seu like, se inscreve se você não é inscrito e deixa o seu comentário. Se possível, deixa uma pergunta, porque na próxima a gente vai se organizar para estar podendo te responder perguntas bíblicas e coisas relacionadas a ela, a palavra de Deus, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe.